Tudo bem? Aqui temos um lenço. Vamos colocar esse lenço aqui na minha mão. Agora vamos colocá-lo dentro da mão. Tudo bem? Com todo cuidado, todo carinho. Bem, senhoras e senhores. Agora. Ah, mais um passe de mágica. Agora. Lenço. Uou! E essa foi a primeira mágica que eu aprendi. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Esse é o canal que traz profissionais que amam o que fazem, atividades e profissões que você nunca viu em outros podcasts, eu tenho certeza. Hoje eu trouxe um mágico. Obrigada, Nelson, por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, fale um pouquinho do que você faz, do seu trabalho. Ok. Estamos aí no mundo da mágica, do entretenimento, né? A mágica, ela comumente é contratada para eventos infantis, mas de vez em quando, e tem aumentado cada vez mais aos poucos, aparecem eventos adultos, eventos corporativos, empresariais. E aí a gente vai, né, galgando, vai fazendo um evento aqui, um evento ali, e a coisa vai crescendo devagarzinho. Perfeito. Agora eu quero que Nelson, pequenininho, volte no tempo. Como é que era chamado? Eu quando era criança. Ah, Sim. certo. É assim, que meu pai se chama Nelson e na minha família me chamam de Nelsinho, né? Os meus familiares todos me chamam de Nelsinho. Eu me sinto muito bem sendo chamado de Nelsinho. Pra mim é confortável, é como se fosse um carinho, né? Pra mim, então é um ato de carinho. E. Enfim, muita gente até pensa assim: poxa, será que a inspiração pra ser mágico veio desde criança? Não, não. Aí que tá. Eu só vim querer ser mágico depois de burro velho, né? No ano de 2008 começou essa aventura. Eu vim querer ser mágico depois de virar pai, certo? Que antes meu hobby era tocar violão. E só que o problema é que minha filha, quando eu ia pro violão pra relaxar, ela vinha e botava a mão no violão, não deixava eu tocar, sabe? E aí eu digo, Sei pô, eu bem. preciso arranjar um outro hobby que ao mesmo tempo atenda ela, né? O interesse dela e ao mesmo tempo não me atrapalhe, né? Ao contrário, faça com que eu, né? E aí, um belo dia desse, eu passando pelo antigo shopping Guatemi, que hoje é o shopping da Bahia. Encontrei um balcão de mágica, parei lá, comecei a ver uma mágica, comecei a ver outra, comecei a comprar aqui, comprar ali, daqui a pouco eu comecei a comprar coisa de São Paulo, comecei a comprar DVD, pensar que eu já tinha gasto mais de 3 mil reais de mágica. Aí eu disse, agora, meu irmão, tá na hora de eu profissionalizar esse negócio pra poder eu recuperar pelo menos o que eu já gastei. E assim a aventura começou. Que massa. E Nelsinho queria ser o quê quando crescesse? Rapaz, é uma ótima pergunta. Eu desde criança sempre quis ser piloto de caça, piloto de avião de guerra. Eita, não é só piloto, é piloto de caça, Exato. Só específico. que, pra minha imensa frustração, eu tinha descoberto que quem usa óculos não pode ser piloto de caça. Ah, é? Aí eu tive que desistir desse sonho, né? Tem até uma frase muito legal que eu gosto de dizer assim, né? Entre o que você sonhou e o que você, sabe? Existem várias possibilidades. Então eu Uhum. tive que aprender na tora a buscar outras possibilidades, né? Aí depois disso eu sonhei em ser engenheiro eletrônico, só que na época que eu fui fazer vestibular descobri que na UFBA, pelo menos naquela época, não tinha engenharia eletrônica, só tinha elétrica, aí a elétrica não me interessava, que Ah, é? Tem eu diferença, gostava é? mais de eletrônica, e é uma coisa mais Ah, tecnológica. Aí, só que não tinha na UFBA, eu digo, poxa, e agora? E aí na época, eu tinha uma professora de história, quando eu estava no Central, né? Colégio Central do Estado. Uma professora de história que ensinava de uma forma muito, muito apaixonante. Aí eu disse, poxa, isso tá aí, eu posso ser professor de história. E aí eu comecei a fazer vestibular pra história, até que na terceira tentativa eu consegui passar. E aí eu cursei história, e aí depois disso eu virei professor de história do Estado, da prefeitura, certo? E hoje tô aí, professor de do história e nada, assim, mágico. por causa da professora. Fui fazer história e virei professor de história. Sim, sim. E vem cá, como é que foi essa carreira toda? E me conte, você dá aula, você deu aula até quando? Você ainda dá aula? Sim, ainda sou professor, né? É Ativo e mesmo? tal. Eu vou, na medida do possível, conciliando, né? Essas profissões, essas áreas que eu tô atuando. E, enfim, não é uma coisa fácil de equilibrar, certo? Imagino. Porque, assim, eu tenho um sentimento de. Sei lá, porque, assim, o problema do professor é que ele não tem o reconhecimento da sociedade. A gente não é Sim. valorizado, não só financeiramente é importante, lógico, mas o professor ele não é valorizado socialmente.
né? Você fala que é professor, todo mundo olha assim, professor, tá, entende? Então, Coitado. Já o mágico, não, olha que irônico, o mágico é extremamente valorizado pela sociedade. Até porque é um profissional extremamente raro de se ver por aí, sabe? Então, por exemplo, eu às vezes, eu tenho clientes que me contratam, que os caras têm uma grana violentíssima, caras que viajam pra Europa o ano todo, sabe? Viaja pra fora do Brasil. Pra ele é comum viajar pra fora, e esse cara, apesar de ser tão cheio da grana, ele praticamente se ajoelha aos meus pés. Eu digo, pelo amor de Deus, você não falte, venha, você vem, não vem? Entendeu? Aí você vê como o cara te valoriza, sabe? E isso gera em mim um sentimento conflitante, sabe? Que ao mesmo tempo eu tenho a compensação na parte da mágica de ser valorizado socialmente, certo? Mas ao mesmo tempo eu tenho a frustração de, no outro lado, na ponta como professor, né? Que tem toda uma formação por trás, que deveria ser valorizado por essa formação e pela importância social que o professor tem, sabe? Então eu fico com um sentimento conflitante em relação a essas duas coisas, sabe? Então eu vivo um conflito interno em mim por causa disso. Inclusive, a hora de trabalho do mágico é bem maior do que a hora de trabalho do professor. Muito, vale muito mais. A hora do professor, o preço da hora aula do professor é ridículo comparado ao do mágico, sabe? Então, quer dizer, até no aspecto financeiro também, o mágico é muito mais valorizado, sabe? E às vezes, quando eu paro pra conversar com alguns colegas meus que são professores sobre os valores que o mágico ganha e tal, e como a gente é valorizado, o negócio é tão brutal que eles olham pra mim e dizem, você tá mentindo. Você tá mentindo. O pessoal não te paga isso. A pessoa nem precisa de você pra uma festa. Se a pessoa não quiser, ela faz uma festa sem mágico. E é real. O mágico, o que é o mágico? O mágico é a cereja do bolo. Certo? A cereja dá o tchan? Dá, mas não é necessário ter uma cereja no bolo. A real é essa, né? Então, assim, necessariamente as pessoas não precisam de um mágico na festa. Nós não somos necessários. Mas quando um mágico está numa festa, a diferença de uma festa com e sem mágico é imensa. E por isso que a gente é tão valorizado, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente dá um upgrade sensacional pra uma festa, ao mesmo tempo a festa pode acontecer sem a gente. E esse é outro sentimento conflitante que eu tenho em relação à mágica, por exemplo, né? Que a gente precisa de toda uma preparação para vender o nosso show. A gente tem que ter toda uma abordagem de marketing, toda uma abordagem de venda, saber fechar a venda. Porque o cliente ele tem essa noção de que ele pode fazer a festa sem um mágico, sabe? Mas, por exemplo, toda festa que eu vou, que o pessoal nunca tinha visto um show de mágica, aquele pessoal que tava na festa percebe a diferença que é imensa, é brutal, sabe? Então, a pessoa que tá na festa que me vê, ela diz, pô, caramba, faz sentido, sabe? Faz sentido ele ser tão caro, digamos, sabe? Que massa. É. E você consegue pegar essa mágica e levar pra sala de aula? Eu, quando uso na sala de aula, eu uso de forma estratégica. Muitos alunos meus sabem que eu sou mágico, certo? Mas assim, eu não uso a qualquer momento, a qualquer situação. Eu uso a mágica na sala de aula como um prêmio para o bom comportamento. Ah, é? Como assim? Me conte. Justamente para eles entenderem Eu também que... sou professora, me dê essa dica aí, Para eles vá. entenderem que não é de qualquer jeito que eles vão ganhar mágica, você entende? Eu já fiz shows de graça para as escolas que eu trabalho, algumas vezes, certo? Mas assim, pro dia a dia da sala de aula, eu levo um kitzinho de mágica na minha mochila, né? Quando a turma melhora no comportamento, igual vocês hoje foram muito bem no comportamento, hoje eu vou fazer uma mágica pra vocês aqui. Entende? Então eu uso como prêmio na sala de aula, mas é muito raro fazer mágica, meus alunos, muito raro mesmo. Justamente essa raridade vem de propósito, pra eles entenderem que é um prêmio, entendeu? Aquilo ali não vem de graça, sabe? Vem cá, Nelson. Você começou comprando o quê? Rapaz, espera aí, deixa eu ver. Espere um pouco. Um mágico, pra ser um mágico, ele tem que ter uma cartola. Uau. E agora, dentro da cartola, abracadabra. O público sempre espera que o mágico faça aparecer... um coelho. Bom, essa não foi a primeira mágica que eu aprendi, mas aqui está o coelhinho. Oh, que fofinho. Agora, vamos ver se eu consigo achar a primeira mágica que eu aprendi na minha vida. E essa mágica me encantou muito quando eu passei no Iguatemi. Eu achei ela fantástica. Muita gente conhece o segredo dessa mágica, mas apesar de conhecer o segredo, por mais que seja uma mágica manjada, ela pode ainda fazer as pessoas se encantarem. Bom, observem aqui, nós temos um lenço. Pesada essa Pesada, cartola, né? bem pesada. Deixa eu desligar aqui a luz. Ai. Isso, desliga aqui pra mim. Isso. Muito bem, aqui estamos um lenço. Vamos colocar esse lenço aqui na minha mão. Agora vamos colocá-lo dentro da mão. Muito bem. Com todo cuidado, todo carinho.
Bem, senhoras e senhores. E agora. Ah, mais um passe de mágica. E agora. Silêncio. Uou. E essa foi a primeira mágica que eu aprendi. Certo? Aí E ficou essa doido. mágica me chocou muito quando eu vi. E aí eu, empolgado, comprei essa mágica, fui mostrar pra pessoas que eu conhecia, meus amigos, meus familiares, e o pessoal dizia, ô, meu filho, essa mágica eu conheço, já sei qual é o segredo disso aí. E só que eu, quando eu vi a primeira vez, eu achei absolutamente incrível, isso, absolutamente impactante. E é realmente pra quem nunca viu, pra quem não conhece o segredo. E aí, Eu aí mesmo tá não aí conheço. o motivo de não se contar o segredo, pra justamente não tirar a graça da coisa, não tirar o impacto da coisa, não tirar o encanto da coisa, a fantasia da coisa. Você que tá do outro lado da tela, que já conhece o segredo dessa mágica, deixe as pessoas se encantarem, certo? Não fique contando o segredo, não. Deixa a pessoa se encantar com o segredo, certo? Que essa mágica me encantou, me conquistou. Foi a primeira mágica que eu vi na minha vida, ao Você tinha vivo e a quantos anos cores. nessa época? Eu já era adulto. Foi justamente quando eu tava passando no balcão do Iguatemi, do shopping da Bahia. E aí a primeira mágica que o cara me mostrou, e eu comprei, a primeira mágica que eu comprei foi essa. Foi justamente essa, sabe? E ela me encantou muito. E E a encanta partir muitas pessoas ela daí, ainda hoje. já foi. Aí a partir daí eu fui comprando sem parar. Vem cá, me conte um pouquinho dessas outras mágicas que você tem aí. Pronto. Tenho aqui várias coisas interessantes. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, vamos pra uma mágica de cidadania, tá? Que trabalha a questão de cidadania. Como é mágica de cidadania? Peraí que você vai descobrir agora. Olha só. Pessoas, atenção você do outro lado da tela. Bom, temos aqui este envelope com esta placa, com esse sinal, semáforo, sinaleira. Enfim, vários nomes para a mesma coisa, né? Bom, a minha nobre amiga, o sinal vermelho indica pra gente... Pare, né? Pare, pelo amor de Deus, você vê o sinal vermelho, tá com criança no carro, você pare, a vida vem em primeiro lugar, ok? O sinal amarelo significa Atenção. atenção, pelo amor de Deus. Tem gente que tá, né, que tá passando no cruzamento, viu o sinal amarelo, aumenta a velocidade, tá errado, hein? Diminua a velocidade, ok? Viu o sinal amarelo? Diminua. Atenção, ok? Beleza. E por último, o sinal verde indica... Siga. Siga, pode seguir, muito bem. Tá aqui ele, certo? Eu vou colocar ele bem aqui em cima, ok? Quer tirar o foco? Agora é o seguinte. Eu trouxe essa placa aqui, escura de um lado, escura do outro, Dá pra escura ver? de um lado e escura do outro, ok? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui e vou colocar agora ela aqui. E agora, imagine você que você está lá no trânsito, parada no sinal vermelho, no carro, na bicicleta, no skate. Vou começar a exagerar, no helicóptero, numa nave espacial. Imagine você numa nave espacial parada no sinal vermelho. Qual o sinal que você quer mais que ver nesse exato momento? O verde. Eu peguei o verde de forma mágica, de forma imaginária, de forma virtual. E eu sacudo. Sacudo e... Uau! E agora uma mensagem chega no coração de você, do outro lado da tela, de cada um de vocês. Só pode passar no sinal de que cor? Verde. Verde. Por favor, vire a primeira placa. Ih, sumiu o verde daqui. Uau! Pega a segunda placa Ai, agora. Deus. Tá aqui, apareceu. Uau! Ok, galera. É isso aí. As Fique meninas vão esperto no ficar trânsito, doido, hein? Respeite a sinalização. Beleza? De onde é que surgiu o nome que Magic Dragon? Mágico Dragon, perfeito. Olha só o que acontece, né? Eu sou um cara que aprecio muito a cultura chinesa. Sou um profundo admirador da cultura chinesa. Eu acho a cultura chinesa tudo que rola lá, acho muito bacana, muito legal, muito profundo, muito filosófico, né? E aí eu pensando no nome artístico, né, do mágico, qual seria? E eu pensando, aí eu comecei a associar, né? Porque eu gosto muito da cultura chinesa. Eu digo, pô, cara, a cultura chinesa tem um dragão é um ser mágico. Por que não Mágico Dragon? E eu digo, pronto, é isso. Achei o meu nome. Mágico Dragon. E aí, a partir daí, pronto, fui trabalhando nessa questão do dragão. Criou o Instagram lá. Sim, criei o Instagram e tal. Na verdade, a primeira coisa que eu criei de mídia social foi o meu blog, né? O blog do Mágico Dragon. Tem mais de 200 mil acessos, certo? Assim... Conta o que lá no blog? Assim, lá tem o histórico meu, certo? Lá tem... Tem assim, o principal, o que mais interessa para meus clientes, certo? Tem fotos antigas, tem fotos recentes, né? Assim, eu só publico o que é mais importante, certo? O que o cliente mais quer ver, certo? Agora, as coisas assim, diárias, né? Rotineiras, assim, as coisas do dia a dia, tá no Instagram, né? Qual é o arroba?
Mágico Dragon mesmo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sim, Vem sim. cá, Nelson. Tem uma cordinha aqui Tem também. uma É o quê? cordinha. É pra quê essa cordinha? Pra amarrar Pronto. quem aqui, homem? Vamos lá, vamos pra cordinha. Ele trouxe um kit aqui, eu vou querer mostrar tudo. Rapaz, observe. Temos aqui essas cordas. Uma tamanho pequeno, ok? Teste aí, examine, puxa pra ver se é uma corda normal. Pode puxar, teste aí. Isso. Observe aí. Segunda corda, tamanho médio. Teste também, por favor, minha flor. Isso, puxe. Faça aí seu teste, ok? Última corda, tamanho grande. Faça a mesma coisa. Teste essa também, por favor. Isso, puxa aí à vontade. Ok? Corda de verdade. Bom, vocês viram aí, né? Ela testou. Bom, primeira corda, tamanho pequeno. Colocar aqui na palma da minha mão. Tá aparecendo aí? Tá legal? Muito bem. Segunda corda, tamanho médio. Colocar aqui também na minha mão. Muito bem testada pela minha amiga. Ok? Última corda, tamanho grande, imenso. Também. Muito bem testada pela minha amiga, ok? Aqui as 3 cordas, tá? Uma pergunta importante. Essas cordas são do mesmo tamanho? Uma é pequena, outra é grande, outra é média, certo? Bom, eu vou pegar a ponta da corda pequena, colocar aqui junto com as outras. Pega agora a ponta da corda grande, colocar aqui junto com as outras. E por último, pegar a ponta da corda, né, a média, a grande, a pequena, colocar também junto com as outras. Agora eu vou separar 3 pontas para um lado, 3 pontas para o outro. As de baixo com as de baixo, as de cima com as de cima. Palavra mágica sua, abra. Abracadabra. É de cabra. Oh. Ah. Não é força, é mágica. Observe que nós temos nós temos 2 e nós temos 3 cordas do mesmo tamanho. Eu posso pegar essas cordas, juntar novamente. E observe que nós temos agora uma corda tamanho pequeno, examine. Uma corda tamanho médio, pode examinar. E a última corda tamanho grande, pode examinar. Ok? É o poder do dragão. Muito bom, muito bom. Vem cá, Nelson. Desafios aí da profissão. De professor e de mágico. São desafios diferentes. Você agora me fez pensar. Você agora me fez pensar profundamente. Veja só. O que acontece, né? Por exemplo, na mágica, eu acho que o maior desafio de todos é quando você encontra aquela pessoa que quer sabotar o show, né? Ficar dizendo, você é um... chato. É chato. Isso é tudo truque, você é mentiroso, papapá. Esse é o grande desafio da mágica, né? Como professor, o desafio é tudo. Tudo é um desafio, professor. Tudo. Desde a preparação da aula. Eu diria pra você que é muito mais difícil ser professor do que ser mágico. Então, assim, às vezes eu tenho colegas meus que são mágicos, né? Existem outros mágicos na Bahia. Existe um grupo do WhatsApp e tal. A gente troca ideia. Agora, assim, grande maioria são amadores, certo? São pouquíssimos profissionais. Conta assim, com a mão você pode contar a quantidade de profissionais que tem na Bahia. E, assim, quando eles vêm, trazem as queixas, os desafios, né, do mundo do mágico. E quando eu comparo com o mundo do professor, eu diria assim, um cara que é professor, vem da ramo de professor e entra no ramo da mágica, os desafios dele na mágica, ele olha e dá risada. Entendeu? Isso aqui não é nada. Você entende? Então, os meus colegas que não trabalham como professor, pra eles é tudo um drama. Que, entenda, eles têm o sofrimento deles, tá bom? Sim. Ok? Eu digo assim, com relação ao comportamento das crianças e tal, de dominar a cena, né? Você já tá tão calejado. Eu já tô tão calejado como professor, que aquilo dali vira... Já tá acostumado a mexer. Vira um nada pra mim, sabe? Pra mim, sabe, tiro de letra, sabe? Então, eu acho que o fato... Aí, uma reflexão interessante. Eu acho que o fato de ser professor me deixa muito mais bem preparado pra ser mágico do que os meus colegas. E me fale desse grupinho aí de mágicos. Sim. Você se considera profissional ou amador? Eu sou profissional, Você é certo? Profissional. O que é que separa? O profissional, ele já trabalha com isso, ganha dinheiro. Ótima pergunta. Veja só, o ganhar dinheiro por si só não é o que te torna um profissional, certo? O que te torna um profissional é o cara pensar e se preparar, não só no sentido de executar as mágicas, mas no sentido dele fazer o marketing, no sentido dele saber vender o show, certo? Porque tem cara que é um excelente mágico, mas não sabe vender o show.
Tem um cara que é um excelente mágico, mas não sabe fazer o marketing dele. Tem um cara que é um excelente mágico, mas ele não sabe administrar a carreira dele. Por exemplo, às vezes o artista, aí falando não só do mágico, mas do artista. Os artistas, de uma forma geral, tem artistas que eles querem que o cliente endeuse ele. Isso nem sempre vai acontecer. O artista, quando ele vende o trabalho dele, ele tem que entender que ele é um prestador de serviço. Ponto. Então, o cliente não tá ali para te agradar. É o contrário, é você que tem que agradar o cliente. E às vezes o artista ele se comporta como se ele fosse um deus e o cliente tem que tratar ele como se fosse um deus e não é isso. Sabe? Então tem artista que viaja na maionese em relação a isso. Sabe? Ele não sabe entender e perceber que ele tá prestando um serviço. Essencialmente falando, ele é um prestador de serviço. Certo? E ele precisa se enxergar assim, porque se ele não se enxergar assim, ele não vai saber vender o show dele. Quais são as estratégias aí, Vá? Você já me vendeu um já. Sim. Conte, como são as estratégias? Cara, por exemplo, né? O material de marketing. Vamos pensar como um serviço, como um produto. O que é que um cliente quer ver no produto? Ele quer ver a eficiência do produto. Certo? Então, a principal coisa que eu tenho que transmitir no meu marketing é o resultado do meu show no público. Eu tenho que mostrar o público impactado. Eu tenho que mostrar que o público ficou emocionado. Então, o foco do marketing na mágica é mostrar a reação do público. É isso que tem que se preocupar como mágico, como artista, mostrar como o público está reagindo ao seu show. É isso que você está vendendo. Você está vendendo felicidade, você está vendendo alegria, você está vendendo impacto, você está vendendo emoção. Então, se você está vendendo isso, você tem que mostrar para o seu cliente que você proporciona isso no evento dele. Sabe? É o principal. Você me disse que você tem alguns pacotes. Quais são as diferenças dos pacotes que você trabalha? Pronto. E essa questão dos pacotes foi se tornando um diferencial meu, certo? Em relação aos meus colegas. Por exemplo, quando eu comecei a atuar no ramo da mágica, todos os meus colegas profissionais, eles sempre vendiam um show pensado para um salão de festas, por exemplo. Todos só faziam assim. Para salão de festas, espaço grande, espaço amplo. Ponto. Só que, quando eu entrei no ramo, eu fui percebendo que tinham muitos clientes, não eram poucos, eram muitos clientes, que não queriam gastar tanto numa festa e queriam fazer o evento dentro da casa deles, do apartamento, É o famoso da sala. só um bolinho. Sabe? Eles queriam fazer na sala de estar. E eu disse, porra, tá aí uma demanda. Desculpe o palavrão, não sei se... Enfim. Eu disse, rapaz, tá aí. Essa é a sacada. Que eu nunca tinha visto, não só aqui na Bahia, mas no Brasil todo. Que existem mágicos no Brasil, no mundo e tal. E eu nunca tinha visto nenhum mágico oferecer às pessoas um show pra ser feito numa sala de estar. Pra ser feito num quintalzinho. Sabe? E aí eu pensei, pô, vou resolver essa questão. O que foi que eu fiz? Eu criei o Pocket Show. Um show pensado para um espaço pequeno, certo? Onde eu levava uma estrutura pequena, né? Com som ambiente. Tudo pensado para um espaço pequeno, para ocupar o mínimo de espaço possível, mas era um show. Certo? Que aí show é diferente de abordagem de close-up. Que é outro lance. Close-up pra mim é pasta de dente. Close-up é uma outra parada, sabe? O que é close-up, homem? Close-up é a abordagem onde você faz pessoa a pessoa. Um grupo de, no máximo, sei lá, 5 pessoas. Você faz aqui para 5 pessoas. Um tete-a-tete, né? Naquela coisa mais íntima, mais achegada. Com objetos pequenos. É isso que é a abordagem de close-up. Certo? Você pega objetos pequenos e faz para poucas pessoas verem. Não para muitas. Sabe? E tinham muitos colegas meus na época que faziam close-up para apartamento. Mas não era um show, era close-up. E aí o que os meus clientes queriam era um show para dentro de apartamento. Que o show tem o quê? Tem um som, tem... É isso. Qual é o lance do show? Qual a diferença do show pro close-up? O show são mágicas que dá para ser vistas de longe. Por mais pessoas, mais do que 5 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Por 10, por 15, por 20 pessoas. Normalmente quando eu faço show de close-up, de pocket show em apartamento, são de 15 a 20 pessoas dentro de um apartamento assistindo o show. Sabe? Então, você tem que ter mágicas de um tamanho que possa ser visto de longe, de uma certa distância. Sabe? Um coelho como esse aqui dá pra ser visto de longe. Certo? Essas cordas dá pra ser visto de longe. Sim. Você entende? E aí você tem esse close-up, tem o pocket show e o show normal. É isso. Ó. O close-up eu não faço. Certo? Tem colegas meus que fazem. Quando aparece algum cliente que quer uma abordagem de close-up, aí eu indico um colega meu que faça. Certo? Meu foco é show. Pode ser show de pocket show, num espaço pequeno, ou pode ser show de área grande,
certo? Então por isso que eu tenho um pacote diferentes. Eu tenho um pocket, eu tenho eu chamo de grandioso in-house, que é pensado também para dentro de casa, só que porque o Pocket dura 30 minutos, o Grandioso In-House dura 45 minutos, certo? Só que com a mesma estrutura de show, pensado para dentro de casa. Aí eu tenho o Grandioso externo da ideia de que é a área externa, uma área grande, com som potente, com painel, com efeito de luz, efeito de fumaça. É um show mais envolvente, certo? Também mais caro, certo? E por último eu tenho um show que eu chamo de extraordinário, onde eu levo tudo isso que eu já falei antes, e além disso eu levo um dragão cenográfico que solta fumaça, que é o meu grande diferencial, esse dragão, né? Que foi uma coisa que eu demorei para desenvolver esse dragão, porque ao longo da minha carreira eu fui pensando, que assim, nesses meus estudos que eu fiz de marketing, de venda, uma coisa que repetia muito nos meus estudos era que você tem que pensar na sua marca, o que é que te torna único. Que esse é o seu diferencial. Então eu já tinha o Pocket Show. Digo, isso aqui já me torna único o Pocket. Eu digo, mas tá, o que mais eu posso fazer para me tornar único? Uma das coisas é essa cartola. Essa cartola aparece vários objetos dentro dela. Eu te garanto, você do outro lado da tela, eu garanto a você que você não vai ver nenhum mágico no mundo com a cartola igual a essa. Eu te garanto, se eu colocar essa cartola no Guinness Book, ela ganha. Ganha, certo? Não tem um mágico no mundo que apareça mais coisa dentro da cartola do que eu. Não tem. É insuperável, tá? Tira Modéstia à mais parte. coisa dela, só pra onde ver. Sim. E aí veio o dragão, certo? O dragão também veio pra tornar a marca única, certo? Enfim. Aí você mandou a galera fazer se amarra. esse dragão é de quê? Não, eu que fiz. Aí que tá o lance. Você que eu que fiz. Ele é todo de papelão, sabe? Sim. Mas assim, é uma coisa muito bem elaborada, modéstia à parte. Demorei mais de 15 dias pra fabricar ele, certo? E quando eu digo 15 dias, entenda que depois desses 15 dias que eu terminei e concluí entre aspas, eu continuo aperfeiçoando ele até hoje. Até hoje ele ganha aperfeiçoamentos. Que massa. Enfim, vamos lá. Vamos pra cartola. Você quer mais alguma coisa, né? Cartola, vamos ver, então. meu Deus Você do me deixou céu. curiosa agora. Meu Deus do céu, vamos ver. Eu sei que ela pesa. Senhoras e senhores. Eu já vi ela aqui que ela pesa horrores. Vamos ver se mais alguma coisa sai dessa cartola. Abra, cadabra. Senhoras e senhores. É justo que eu faça aparecer uma varinha mágica. E agora você vai ter o poder nas mãos. O poder agora vai ser seu. E agora é o seguinte, senhoras e senhores. Vamos ver o que mais. Faça parte de mágica. Abracadabra. Muito bem. Saiu uma bolinha daqui. Agora é o seguinte, espera aí. Deixa eu ver. Calma aí. Ok. Abre essa mão de cá pra mim. Muito bem. Tá aqui essa bolinha. Vou colocar essa bolinha na sua mão. Feche bem forte agora, bem forte. Isso. Agora faça um passe mágico em cima da sua mão. Acaba um. Abra devagar, bem devagar. Ah. Senhoras e senhores. O poder é dela, hein? Fui eu que fiz. É isso aí, gostei. E aí você tem shows para crianças e para adultos. Sim. Qual a diferença, basicamente? Ótima pergunta. Eu tenho uma estrutura de show, um esqueleto de show, que esse esqueleto de show, ele tem as mesmas mágicas, digamos assim, só que eu faço pequenas mudanças, pequenas adaptações. E essas pequenas mudanças, adaptações, elas tornam o show ou para criança ou para adulto, certo? Por exemplo, no show para criança, são coisas mais visuais, mais coloridas, certo? É bem visual o show para criança, é bem visual, certo? Agora, por exemplo, mágica de baralho. Mágica de baralho é uma mágica que criança odeia. É chato baralho pra criança. Então, no show infantil, eu não faço mágica com baralho. Se eu fizer no show infantil mágica com baralho, que é uma criança de mais de 8 anos, por exemplo, um aniversário de 9 anos, de 10 anos. Aí sim, a criança com 9, 10 anos já desperta interesse pelo baralho, certo? Mas se for abaixo de 8 anos, não rola baralho de jeito nenhum nesse show, certo? Já o público adulto ama mágica com baralho. Então, tá presente no show adulto mágica com baralho, por exemplo. Quer ver outra diferença pro show de adulto pro de criança? No show de adulto eu faço uma mágica onde eu engulo um balão. Sabe aquele balão longo assim, comprido? Então, esse show que eu engulo balão eu só faço só pra adultos. Por quê? Né? É lógico, por quê? Porque eu sou mãe, eu entendo. Isso pode impactar muito negativamente. Porque a mãe espera logo pensar, meu filho vai fazer isso aí, ele tá fazendo isso na frente do meu filho, entendeu? Então, inclusive já teve a oportunidade que eu antes não fazia essa diferenciação e fazia tudo em qualquer situação. E já teve mãe que reclamou comigo. Não, mas a problema é a mãe. Por quê? Tem uns desenhos que é um pior que o outro, que ensina a fazer um monte de coisa errada. E ninguém nem repara. Tem um desenho dos pinguins de Madagascar. Que o recruta, ele engole uma moeda. E o recruta ou é rico? Não lembro. E depois que ele vai tirar essa moeda. É outra coisa.
Então, enfim, E o que falar de né? Tom e Jerry, por exemplo? Que é uma Não. porradaria só, né? E rock de tudo é Enfim, faca, tem é um marreta, monte de é tiro. desenho aí, com um monte de coisa. Então, eu tinha certeza que não foi nem uma criança que fez, mas a mãe que vai Sim, reclamar. sim, Eu entendo, eu sou mãe. sim, eu Enfim. entendo também, eu entendo. E aí eu fui diferenciando, né, ao longo da carreira. E, Sim, ao assim, longo do essa tempo. maturidade eu não desenvolvi logo. Foi Sim, testando, experimentando, exato. sabe? E aí eu fui percebendo essas coisas e fui adaptando, né, pra aquela faixa etária, né? Massa. Agora, por exemplo, tem mágicas que são padrão que eu faço em todos os shows. Por exemplo, a aparição do coelho. Eu faço tanto no show adulto como no show infantil. Só que a maneira como eu abordo o coelho no show adulto é uma, e a maneira como eu abordo o coelho no show infantil é outra, sabe? Então. E esses livros aqui são o quê, Ah, Nelson? rapaz, peraí. Ei. Vamos lá, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, minha amiga, 2 envelopes. Número 1 Número e 2. número 2. Eu pergunto a você, qual dos dois você prefere? Vou pegar o 2 que tá mais perto aqui. Você tem certeza? Tenho. Você não quer mudar? Não. Muito bem, senhoras e senhores. Ela escolheu o 2. Eu dei a chance dela mudar, mas ela não quis. Por favor, segure o número 2. Muito bem. Agora, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Eu trouxe aqui este encarte. Sim. Este encarte com a mágica que eu chamo de Cine Dragon. E observe que nesse encarte nós temos várias opções de filmes, ok? Filmes clássicos que já passaram na sessão da tarde, muitos deles. Tenho certeza que você do outro lado da tela já viu pelo menos 3 desses filmes. Observem aí, ó, as opções. Bem, ó, começando aqui, ó, o grande clássico, Titanic. Uau, quem nunca viu, né? Então vão observando aí as opções. Top Gun, Olha aí, ó, bastante opções, ó. Flashback, Bem variedade, tá vendo? Muita variedade. Observem aí. Falta Compadecida. Tenho certeza que vocês já estão visitando emoções desses filmes que já viram, né? Se lembrando de cenas, ok? Grandes clássicos, né? Muitos deles já passaram na sessão da tarde. Agora, minha flor, é o seguinte. Eu vou passar as páginas dessa forma. Você vai dizer pare. Onde você disser pare, vai ser a sua opção de filme, ok? Está pronta? Sim. Tudo bem, senhoras e senhores? Pare. Ok. Observe o filme, não comente nada, só observe. Não comente nada, apenas observe, ok? Beleza? Observou direitinho? Você do outro lado da tela já observou também? Gravou o filme. Grave bem, hein? Muito bem. Prontinho. Tá gravado? Vou fechar. Fechei. Agora, minha amiga, tem aí uma opção na sua mão. Calma aí, calma. Deixa eu olhar nos seus olhos, sentir sua energia, sua pulsação. Eu vou olhar agora nos olhos de você que tá assistindo do outro lado da tela. Eu percebo no olhar de vocês aqui que esse filme é um filme brasileiro, correto? Sim. Eu sinto também no seu olhar que esse filme é um filme de comédia. Sim. Eu sinto também no seu olhar que esse filme retrata a realidade nordestina. Bastante. E por sinal, bem recente, saiu o filme número 2 dele, Sim. não foi? É o filme Alto da Compadecida, correto? Por favor, queira abrir o envelope agora pra ver se é ele mesmo. Não. Olha. Uau, E só tem mais esse de papel, 300. Isso, mostra aí, que só tem ele. Não tem mais nada. Combinamos alguma coisa antes? Não. Tá aí. Agora. É o poder do dragão. A propósito, eu adoro o filme, viu? Adoro o filme. Acho sensacional. Que massa. Enfim. Histórias engraçadas, Nelson, aí nesse percurso. Sim. Histórias engraçadas, boa. Eu não sei se é engraçado ou se é trágica, mas vamos lá. Como diria Ariano Suassuna, o que é ruim de passar é bom de contar. Bom. Adorei essa frase. Linkando com um filme que é Ariano Suassuna história. Muito bem, vamos lá. Veja só. Eu vou trazer o caso mais absurdo que eu já vivi como mágico. Certo? Esse caso é absolutamente inacreditável, tá? Vamos lá. Teve um evento que eu fui fazer, que o pai entrou em contato comigo. Aí, quando o pai tava conversando comigo, falando, ele disse, olha, eu vou fazer um evento para meu filho, um aniversário, e eu vou fazer no restaurante Y. Quando eu fui olhar o restaurante, ele já me tinha dito que era no Shopping Barra, né? Falei até demais, mas vamos lá. Não disse mais nada, né? Só disse isso. Bom, enfim.
Quando eu fui olhar o Instagram do restaurante, eu digo, rapaz, é chique demais. Esse lugar não é... E não é um local pensado para criança, tá? Não tinha espaço infantil, nada. Era um restaurante elegantíssimo. Aí, quando eu vi o restaurante, eu digo, rapaz, isso não vai dar certo. Aí peguei e mandei mensagem ao pai, você tem certeza que é lá? Você tem certeza que isso cabe lá? Você já falou com o dono do restaurante sobre isso? E se eu falei, tá tudo certo. Fique tranquilo. Eu digo, meu Deus do céu. Eu já sabia que eu tava indo pra guilhotina. Eu já sabia já. Eu já tinha a certeza que não tinha como dar certo aquilo. Eu digo, mas o cara tá contratando, vamos lá fazer o nosso, né, o nosso ofício. Aí lá fui eu fazer. Rapaz, pra acabar de completar, quando eu cheguei lá, o filho dele e os amigos do filho dele, pense em umas crianças, meu irmão, sem nenhum limite. Absolutamente nenhum limite. Do aniversariante até o último convidado, todos estavam ali para sabotar o show. Até aí, eu digo, não, beleza, vamos lá. Aí você pensa, né? Tá, já é trágico o suficiente. Não, piorou. Observe a situação. Enquanto os meninos iam se comportando muito mal, aí você vê, não é questão de dinheiro, ser civilizado ou não, ser comportado ou não, ser educado ou não. Os Enzos são os piores. Entende? Então, não é porque tem dinheiro que é educado, ok? Deixar isso bem claro. Geralmente é o contrário. Era uma família que já tinha viajado pra Barcelona e tal, sabe? Que viajava pela Europa e... cadê a educação? Sabe? E o pai vendo tudo aquilo e ele não tava nem aí, ó. Se duvidasse, ele jogava álcool pra pegar mais fogo ainda. Entendeu? O pai e a mãe não dizia nada pras crianças. Nada. Não botava limite nenhum. Aí, o dono do restaurante, ao invés de reclamar com o pai e com a mãe, foi reclamar com quem? Comigo. Mentira. Juro pra você. Ele disse, rapaz, bota limite nessas crianças aí, faz alguma coisa. Eu digo, meu filho, eu tô aqui pra divertir eles, eu não tô aqui pra disciplinar eles. Eu sou pago pra diverti-los. Se você quer disciplina, peça pro pai, não pra mim. E assim foi. Aí você pensa, acabou a tragédia. Não, vai aumentar a tragédia. O que é que vai acontecer depois? Depois disso, esses garotos começaram a gritar, Bolsonaro! Eles eram bolsonaristas, né? Assim, eu sou um cara eu sou um cara de postura de esquerda, eu sou esquerdista, certo? Assim, não escondo isso de ninguém. E eu tenho orgulho disso. Só que tinha uma mesa vizinha a eles, uma mesa adulta, que era a galera esquerdista. Enquanto os meninos gritavam Bolsonaro, a mesa de adultos gritava Lula. Rapaz. Caos. Pense no inferno. Pense. E eu lá no meio daquela guerra. Doido aí pra resultado. Logo os 45 minutos. Aí os meninos ficaram tão pilhados com aquela mesa. Que assim, ó, eu sou esquerdista, ok, beleza, mas aquela mesa de adultos pode ter uma postura extremamente infantil, velho. Entendeu? Eles fizeram pra provocar mesmo o menino, porque eles estavam de saco cheio do mau comportamento dos meninos, sabe? Então eles fizeram aquilo pra provocar mesmo o menino, sabe? Mas aquilo ali eu acho totalmente imaturo da parte deles, sabe? As crianças, beleza, elas são crianças. Por mais que sejam disciplinadas, não tenham um pai presente e tal, mas são crianças, pô. Já é esperado isso deles. Mas do adulto aquilo ali, você entende? E aí eu tive que lidar com essa situação. No meio sabe? daquele caos. E eu administrando aquilo tudo, administrando de aço. Eu tava sobrevivendo, que eu não tava administrando, eu tava sobrevivendo ali, né? Tentando sobreviver. E aí, cara, foi isso, sabe? Foi um pandemônio. Trágico. Eu sei que no final do negócio, os meninos viraram meus ídolos, meus fãs. Eles diziam, Dragon! No final da festa. É mole. Eu não esperava que no final eles ficassem meu fã. E aí eles saíram da festa gritando, Dragon! Eu digo, oh, meu Deus do céu, eu não esperava isso. É luta, viu? Foi uma virada incrível de mesa. Eu digo, pô, foi sensacional. Eles no final viraram meus fãs, sabe? Mas tem lidar com criança. É uma arte, né, menino? Mas eu digo e repito o que eu já falei lá no início da entrevista, né? Isso que eu passei como mágico não é nada perto das coisas que eu já passei como professor. É verdade. É um nada isso pra mim, entendeu? Vem cá, projetos futuros, Nelson. Cara, é uma ótima pergunta. Assim, ó. O que acontece, né? Eu venho tentando transformar minha arte em negócio, certo? Tentando gerenciar minha carreira e tal. Viver de arte não é uma coisa fácil, certo? A minha meta para um futuro, espero que não muito distante, é que a mágica se torne minha renda principal. Vou conseguir isso? Não sei. Falta quanto tempo para se aposentar? Essa é uma questão bem delicada para mim, porque eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Que ao mesmo tempo que eu preciso me aposentar, eu não sei se eu quero.
Porque o ser professor é uma parte muito forte da minha identidade como ser humano, você entende? Então, não é que eu não saiba o que eu vou fazer depois que eu me aposentar. Eu até tenho um plano já do que eu vou E fazer. você já tem, né? Não só isso, mas eu tenho um sonho de fazer um curso de violão, fazer um curso de canto, entendeu? Eu tenho um sonho de fazer uma graduação de física, não educação física, mas física mesmo. Adoro física, adoro física, adoro. Só não gosto da parte de Historiador calcular. gosta de física, né? Veio Eu não gosto da aqui parte do cálculo, mas Ricardo a teoria eu adoro. Carvalho, Eu adoro a teoria. ele é professor de história também. Ele fez física também. Massa, velho. Eu tenho esses sonhos, sabe? Por quê, Então, assim, né? eu tenho projetos para depois que eu me aposentar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso, sabe? Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. E aí, que eu tô perto de me aposentar. Falta pouco, sabe? Falta, sei lá, menos de 10 anos, sabe? Mas, assim, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero, sabe? Porque eu me sinto... Apesar de eu sofrer como professor, eu também me realizo como professor, sabe? O transformar de um ser humano, você vê isso acontecendo, é lindo, sabe? E você saber que você fez parte daquilo, contribuiu de alguma maneira. Eu me sinto muito bem com isso, sabe? E modéstia à parte, eu sou um ótimo professor, modéstia à parte, sabe? Eu falo isso sem medo de parecer arrogante, você Que entende? bom, que bom. É, Mas deve ser mesmo, né? é, O amor pelo que faz, isso sim, é a primeira sim, coisa, né? sim. Mais alguma coisa, Nelson, que você gostaria de falar aí pro pessoal? Um recado, uma dica? Poxa, caramba. Assim, viver não é fácil. Fazer qualquer coisa que você se pretenda ser bom naquilo não é fácil. São muitos altos e baixos, sabe? A persistência é algo difícil de manter. A desistência vem sempre como uma primeira opção. Né? Você sempre tá querendo desistir. Se manter persistente é uma coisa bem complicada, sabe? É uma luta contra si mesmo. Então, assim, qualquer coisa que a gente queira fazer, o maior inimigo da gente é a gente. Parece repetitivo, você já deve ter visto essa frase, mas é extremamente real isso. Extremamente real. O simples fato de você acordar, levantar e ir fazer o que você tem que fazer, já é uma coisa fantástica de você conseguir levantar e fazer o que tem que fazer, sabe? É uma batalha diária contra si mesmo. Você vencer sua preguiça, você vencer, sabe? Que assim, trabalhar ao mesmo tempo que é prazeroso e realizador, também é um ato agressivo contra si mesmo, sabe? Porque às vezes você não quer ir trabalhar. E você tem que cumprir a sua obrigação, sabe? Então, e daí vem a questão da depressão, pá, sabe? Então, assim, eu tô num momento da vida que eu tenho mais de 40 anos, tô já chegando aos 50, e eu tenho repensado muitas coisas, sabe? Então, talvez você do lado da tela também esteja passando por algo parecido comigo, que eu tô passando agora. A gente tem aquele sentimento de fim de carreira, de fim de vida, sabe? Você fica se perguntando, poxa, será que eu fiz tudo o que tinha que fazer mesmo, sabe? Será que eu não podia ter feito melhor, sabe? Você fica se questionando e tal. Por exemplo, eu sou um cara agora que atualmente eu tô muito voltado pra minha casa, pra minha esposa, pra minha filha, sabe? Mas por muito tempo eu não priorizei essas coisas. Por muito tempo eu não priorizei minha casa, entendeu? Não priorizei minha esposa. Priorizei minha filha. Minha filha, depois que nasceu, eu sempre priorizei ela, você entende? Mas eu nunca priorizei minha casa. E priorizar minha casa é priorizar minha filha também. É verdade. Priorizar minha esposa é priorizar minha filha também. Sabe? E eu só vim entender isso, sei lá, há uns 5 anos atrás. Eu não podia ter entendido isso mais cedo. Sabe? Então, hoje é que eu tenho atenção com a minha casa. Por exemplo, o meu colchão de casal, por exemplo. Eu só vim trocar depois de não sei quantos anos. Meu colchão tava parecendo um colchão de mendigo. Você entende? Então, são certos cuidados que a gente vai tendo atenção só depois de um certo tempo de maturidade. E tem gente que nem acorda pra isso depois de 50 anos. Entendeu? Tem gente que vai morrer daquele jeito ali, sabe? Então hoje eu me questiono muito por que eu não fiz mais pela minha casa, pela minha esposa, pela minha filha, automaticamente, sabe? Porque quando eu faço pela minha casa, pela minha esposa, eu tô fazendo pela minha filha, entendeu? Por que eu não fiz mais por mim mesmo? Por que eu não me cuidei melhor? Saca? Você ainda tem mais uns 50 aí pela frente ainda. Oh, Tá na metade aí é. já.
Tá Tomara. chegando na metade Ou não sei se ainda. tomara, não sei se eu quero ou se eu não quero viver mais ainda, não sei. Enfim, é um Eu sentimento. falo que a gente só tem 3 opções. Ou a gente vai embora cedo, ou a gente vai até longe com saúde, ou a gente vai até longe sem saúde. Então eu tô querendo a segunda opção aí, ir até longe com saúde, né. Dá Tomara tempo que a gente ainda. consiga. Tá novo ainda. Deus te ouça. Obrigadíssima, Estamos Nelson. Eu aí, amei o estamos aí. nosso bate-papo, foi Valeu. super interessante aqui. Eu gostei Já também. tô doida para o aniversário de Pedrinho, Vamos com o fazer. show do Magic Dragon. Você do lado da tela que não tá sabendo, a gente conversou aqui no making, nos bastidores, que a gente vai fazer o aniversário do filho dela, em novembro, hein? fazer, viu? Olha, se ela não me lembrar, eu mesmo vou lembrar ela. Vou ficar atrás dela. E aí, cadê? Novembro tá chegando, vamos lá? 15 de novembro, tá marcado. Segue lá o Magic Dragon, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também @como me tornei. Em vez de ficar vendo besteira na internet, vê aqui os vídeos, as atividades e profissões que são muito mais interessantes, né? Histórias super interessantes. Com certeza vai ser muito melhor para você. Beijo. Valeu. Até mais. Ao poder do dragão.